E hoje, quem vai liberar uma palavra, assim, que vai de encontro ao seu coração, que eu tenho certeza que você vai sair daqui chacoalhado, em crise, com aquilo que Deus vai liberar sobre o seu coração, é um homem, que é o pastor do meu coração, que é aquele que me rega todos os dias de oração, de cuidado, de zelo. É um homem comprometido com a palavra de Deus, é um homem íntegro, é um homem muito engraçado, é um homem que eu amo, é o meu marido, Janilson Viana. Pode vir. Amém. Estenda suas mãos aqui para ele e vamos fazer uma oração. Deus, nessa noite nós te pedimos para que o teu óleo fresco venha ser derramado sobre a cabeça do Janilson. Que venha permear, Pai, sobre a barba e venha escorrer sobre o corpo todo. Que não seja ele aqui, Pai, mas o Senhor nele. Que os seus anjos ministradores estejam acampados ao redor dessa igreja. Que o Senhor venha, Pai, liberar a tua unção, uma porção fresca de ti. E que todas as palavras que venham ser liberadas da boca do Janilson venham encontrar corações férteis. Para que venha frutificar a tua palavra. E que ele venha ser bem sucedido em tudo aquilo que ele falar. Em nome de Jesus. Amém. Depois de uma declaração dessa, né, gente? Glória a Deus. Selado está. Que lindo, né, gente? A noiva, ela se prepara para o encontro do noivo. Nunca se fez tão atual essa palavra como nos nossos dias. O noivo vem para encontrar uma noiva pura, uma noiva imaculada. Enquanto a gente estava preparando essa conferência, o Senhor nos direcionou que fizesse esse ato profético, porque na verdade não foi um teatro, foi um ato profético da noiva que encontra o noivo. Quantos aqui esperam esse dia que a noiva virá? O noivo virá para encontrar a noiva. Como eu anseio esse dia, o dia que nós vamos olhar nos olhos dele como ele é. Nós o veremos como ele é. E a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3 que todos que têm essa expectativa se purificam, porque nós o veremos como ele é. E você está aqui, como a Priscila disse, porque você é alvo do amor, da graça, da unção do Senhor. Você está sendo alvo de oração, de intercessão. Amém? Bom, a palavra que o Senhor colocou no nosso espírito para ministrar nessa noite, para iniciar essa conferência é casamento, a cura da sociedade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13. Aleluia, Jesus, vem mesmo. Eu quero falar que esse culto está sendo transmitido online, que tem muitas pessoas que estão sendo alcançadas em outros lugares, em outros países inclusive. Eu quero aqui deixar o meu abraço para uma irmã querida, que é a Isabelle Braga Simões. É uma querida que está lá na Espanha. Belle, nós amamos você. Nós sabemos que você está aí orando, viu? Que o Senhor te toque. Nós somos parte do que você construiu em nós. Amém? Hebreus 13:4 diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém? Senhor, essa é a sua palavra. Que o Senhor a santifique os nossos ouvidos, para que nós possamos estar alinhados com a tua voz nessa noite, em nome de Jesus.
Amém? Então, gente, essa palavra é uma palavra muito conhecida de nós, igreja do Senhor. É uma palavra que aponta para o casamento aqui dessa terra. A Bíblia nos diz que o casamento, dentre todas as instituições, dentro de tudo, o casamento é o mais honrado entre todos. Antes mesmo de Deus criar a igreja, Deus criou o casamento. E Ele chama de instituição mais santa e mais honrada do que todas. Deus criou o casamento e colocou o coração dele no casamento. Porque tudo que existe aqui na terra é um paralelo do que existe no céu. Jesus, certa feita, disse que Ele só faz o que Ele viu o Pai dele fazer. Então, se existe casamento aqui na terra, é porque primeiro existiu no céu. E é tão incrível, gente, quando a gente olha para a palavra de Deus. A Bíblia começa com um casamento. Eu não sei quantos aqui repararam isso. É tão incrível quando a gente olha para Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz assim, olha, que a terra estava sem forma, e que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Porém, no entanto, todavia, o doce Espírito pairava sobre a face das águas. E a Bíblia nos diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. E assim, Deus começou a criar todas as coisas, porque nosso Deus é um Deus de luz. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, que Deus é luz e nele não há treva. E é tão incrível isso, porque Deus só cria a partir da luz. E Ele, quando se cria aquele cenário de luz, Deus começa a liberar palavras. E a Bíblia nos diz que no primeiro dia Deus criou os céus, a terra, criou todas as coisas, criou os animais, os répteis. E é curioso que no final de cada dia, eu não sei quantos já repararam isso, mas no final de cada dia a Bíblia nos diz, e viu Deus que isso era bom. E assim foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia. Mas no sexto dia, gente, o Senhor teve uma ideia incrível, uma ideia maravilhosa, uma ideia surpreendente. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fez uma reunião entre a Santa Trindade. Ele chamou o Filho, Ele chamou o Espírito Santo e disse assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, que ele possa crescer e multiplicar. E a Bíblia diz em Gênesis 1:27, que criou Deus o homem, macho e fêmea. A imagem de Deus os criou. E é curioso que quando a gente olha para o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31, a gente percebe que a Bíblia fala que viu Deus, quando Ele criou o ser humano, quando Ele nos criou, Ele disse, e viu Deus que isso era muito bom. Você pode dizer isso? Muito bom? Você foi criado debaixo dessa palavra. Você não é qualquer pessoa. Você foi criado debaixo de uma palavra que você é muito bom. Muito bom. Deus, Ele não errou em te criar. E assim a gente vê que quando Deus criava cada coisa, Ele dizia que era bom. Mas quando Ele criou o ser humano, no coração dele, Ele disse que era muito bom. Só que em Gênesis 2:18, a Bíblia vai nos falar algo muito curioso. Disse Deus, depois que Ele plantou, porque Deus primeiro Ele teve a ideia de criar o homem e a mulher. No coração dele Ele criou. Mas só depois Ele pôs a mão no barro e literalmente deu vida à sua ideia. Originou a sua ideia. E quando isso aconteceu, a Bíblia nos diz que o Senhor plantou esse homem no jardim. E deu uma ordem para ele, que era cultivar e guardar. E quem estava na conferência no ano passado, a gente falou muito sobre isso, de volta ao Éden. Mas no versículo 18 acontece algo maravilhoso. A Bíblia diz que disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus
ali ele inventou o casamento. Quando ele disse que não era bom que o homem estivesse só. E a Bíblia nos diz que o Senhor colocou o homem em um profundo sono. E de dentro do homem, ele tirou a mulher e trouxe até Adão. E em Gênesis 2, 24, é estabelecido um padrão que ecoa por todas as eras. E esse padrão se chama casamento. A Bíblia vai nos falar, em Gênesis 2, 24, um princípio maravilhoso. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Uma só carne. Isso é incrível, gente. Deus começa a Bíblia com um casamento. A Bíblia começa com um casamento. E sabe o que é mais interessante? Que o nosso Jesus, o amado das nossas almas, o noivo que vem nos buscar, ele iniciou o seu ministério em uma festa de casamento. Tamanha é a importância de um casamento aos olhos de Deus. E Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, fala do maior evento da história que vai acontecer, que é o casamento de Jesus com a igreja. Tamanho é a importância do casamento. E Satanás, sabendo disso, ele tem de todas as formas tentado derrubar e deturpar a identidade do casamento. Nós acreditamos que a cura da sociedade, a cura para a corrupção, a cura para o homossexualismo, para o lesbianismo, para tantos problemas morais, para tantos problemas de pecado, está no casamento. A Bíblia diz, o autor de Hebreus é bem claro em dizer que honrado entre todos seja o casamento. Nunca se fez tão necessário restaurar a mensagem do casamento. Eu costumo dizer que casamento não é o maior assunto do Evangelho. Nunca foi. Mas se tem feito o mais necessário para esses dias. Restaurar casamentos é restaurar a sociedade. É curar a chaga purulenta e sangrenta dessa sociedade. E aí você pergunta assim, mas por que Deus deseja restaurar nesses últimos dias o casamento? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, que eu vou falar nessa noite. Amém? Repita assim comigo, por que restaurar a mensagem do casamento? Primeiro lugar, Deus concedeu ao casamento o poder de expansão. Eu não sei quantos sabem disso, mas a Bíblia é bem clara. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Ele cria o homem e a mulher, quando Ele cria no coração deles, Deus fala algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, que era para eles crescer e multiplicar. Crescerem e multiplicarem. Tenha domínio sobre os céus, sobre tudo que há. E a primeiro momento, quando a gente olha para isso, a gente acha que é só sair por aí fazendo bebê. Não é assim? Quem já pensou que isso? Que a gente olha que é só sair por aí fazendo bebê. Só que não é só isso. A multiplicação é uma linguagem do céu. A divisão é uma linguagem do diabo. É uma linguagem do inferno. Olha que incrível a matemática de Deus. É dois que se tornam uma só carne, mas não se torna só uma só carne. Eles se tornam um agente multiplicador da vida de Deus por onde eles passam. É tão incrível que quando a gente olha, quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, a primeira ordem de Deus para Noé, depois que ele desce da arca, junto com a sua família, sabe qual que é? Crescei e multiplicai. Deus fala algo incrível com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito, e te multiplicarei extraordinariamente. Isaías 51, versículo 2, vai falar algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, olhai para o vosso pai Abraão e para Sara, porque quando eu os chamei, ele era apenas um, mas eu os multipliquei. Deus deu o casamento, o poder de expansão, de multiplicação. Deus entende que a união do homem e da mulher cria uma oportunidade para uma grande multiplicação. Esse princípio é verdadeiro em todas as áreas da nossa vida. Deus chama o homem
para ser um agente multiplicador na vida da sua esposa. Eu me lembro que quando eu conheci a Priscila, Deus já tinha me dito, né? Quem já leu o livro aí sabe, quem não leu vai adquirir, vai aprender lá, vai ler. Deus já havia me dito que Ele me daria uma esposa e que juntos nós faríamos a vontade dEle nas nações. E a Priscila era totalmente tímida, cuidava de escola bíblica, nada contra de crianças. Mas o Senhor, quando eu olhei para ela, o Senhor me deu uma palavra de que ela falaria para mulheres e que Deus usaria ela. E hoje muitas vezes eu me surpreendo, e olha que nem se manifestou a totalidade do que Deus vai fazer, porque Deus confiou ao homem um poder incrível de expandir a vida da mulher, e da mesma forma a mulher de expandir a vida do homem. O casamento tem esse poder de expansão, tem esse poder de trazer à existência os sonhos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando Deus diz multiplicar, Ele não está falando apenas em fazer bebê. Ele está falando de crescimento em todas as áreas. E talvez você chegou aqui se sentindo tão pequeno, tão diminuído. Talvez o seu esposo, mulher, não está aqui, ou talvez a sua esposa. Mas eu quero te falar que Deus pôs uma semente bendita de multiplicação em você. Quando Ele te criou com uma gene de multiplicação. E esse poder de expansão está sobre a sua vida. E isso é tão incrível, porque a gente percebe nesses dias que muitos homens não têm sido esse agente multiplicador na vida de mulheres e vice-versa. É tão incrível que o segredo para a gente viver a multiplicação é a gente estar unido, é a gente estar em unidade. Porque a unidade, a gente está falando muito de linguagem do céu. Honra, generosidade. Mas a unidade também é uma linguagem do céu. A multiplicação. E a unidade, existe algo incrível. A Bíblia nos diz no Salmo 133, que quando há união entre os irmãos, ali o óleo desce sobre a barba de Arão. Isso é incrível, irmãos. A Bíblia vai nos falar em Gênesis capítulo 12 de um homem chamado Abraão. Deus o chama, ele antes se chamava Abrão. Pensa num homem improvável, um velho de 75 anos, não tinha filho, cacareco total, uma mulher estéril do lado, velha também, que já não menstruava. E a Bíblia nos diz que o Senhor disse: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia nos diz que partiu Abrão conforme o Senhor tinha dito. E o primeiro convite de Deus para Abrão foi sair da zona de comodismo familiar dele, porque Deus sempre nos tira de lugares confortáveis para nós. E Deus tirou Abrão daquele ambiente, e Abrão começou a ver a bênção do Senhor sobre ele. Porém, no entanto, todavia, a principal promessa que gerenciava a vida espiritual de Abrão ainda não havia se cumprido, que era a chegada de um herdeiro, que era a chegada de Isaac. E a Bíblia vai nos falar em Gênesis capítulo 15, um momento em que Abrão estava bem deprimido. Quem passa por esses momentos de bad? Será que é só eu? Todos nós passamos, né? E Abrão estava nesse dia, bem triste. E a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor disse: sai da sua tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Primeiro Deus manda ele sair da parentela, agora Deus está mandando ele sair da própria tenda. E a Bíblia nos diz que ele saiu da tenda. Isso fala de um nível de crescimento de fé. Amém? E se passa o tempo, vai passando o tempo, passa mais ou menos, pelas minhas contas, 25 anos. E em Gênesis capítulo 18, depois de Abrão ter se deitado com Agar, ter gerado Ismael, a Bíblia nos fala, em Gênesis capítulo 18, versículo 1, que Abrão estava na porta da tenda, no calor do dia, no maior calor do dia, meio-dia. Ele estava lá na porta da tenda, e vinha 3 anjos,
que representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam vindo em direção a Abrão. E a Bíblia nos diz que Abrão estava ali, naquele lugar, aonde há anos atrás Deus tinha colocado ele, na porta da tenda. Mas quando ele vê aqueles 3 homens, sabe o que acontece? Abraão corre e se prostra. E eu acredito que realmente era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nenhum anjo permite ser adorado. Mas ali Abraão se prostrou. E isso fala de um novo crescimento de fé. Primeiro, Deus colocou ele na porta da tenda, mas depois ele cresceu mais um pouquinho ao ponto de se prostrar. E Deus, gente, Ele é extremamente incrível. Nenhuma pergunta de Deus é por um acaso. Deus vai falar o seguinte: que legal, Abraão. E Abraão falou assim: vamos lá para minha casa, para minha tenda. E Deus pergunta: e cadê Sara? Cadê Sara? Quando a gente lê isso, a gente passa muitas vezes desapercebido. Até que um dia, em meu momento com o Senhor me disse que a incredulidade de Sara era culpa de Abraão. Porque Abraão avançou em níveis com Deus. Ele saiu da tenda, ele se prostrou. Mas quando Deus pergunta por Sara, sabe onde que ela está? Na tenda. E é assim, muitos homens têm crescido ministerialmente, têm crescido na sua vida profissional, têm se resolvido em tantas áreas, mas não têm trago para junto de si a esposa. Muitos homens não trazem junto a sua esposa. E é tão incrível, eu sei que todo mundo já sabe disso, mas Deus gente, Ele é maravilhoso, Ele é incrível. A Bíblia nos diz que Deus tirou da costela, não tirou da cabeça para não ser maior, nem do pé para ser menor, mas da costela para andar lado a lado. Porque o desejo de Deus é que a nossa união aqui na terra reflita Cristo e a igreja. E é tão incrível que Deus falou assim, está lá no diálogo com Abraão, os anjos e tal, e o Senhor fala assim: que legal, Abraão, cadê Sara? Sara está na tenda. E aí a Bíblia nos diz que quando Sara escutou que Deus perguntou por ela, sabe o que ela fez? Foi para a porta da tenda. Ou seja, tem momentos que o próprio Deus, quando Ele vê que o homem não é o agente de trazer a mulher a um nível espiritual, o próprio Deus tem que pegar essa mulher e tirar ela e trazer ela para esse lugar. E a Bíblia vai nos falar que o Senhor falou assim: daqui 1 ano, na primavera eu vou voltar a você e Sara vai ter um filho. E sabe o que aconteceu? Sara começou a rir. KKKKK. E é tão incrível que Sara ri, mas Deus pergunta a Abraão: por que Sara está rindo? Muita dos erros, da incredulidade da nossa esposa, Deus não vai cobrar delas, mas vai cobrar de nós, sacerdotes. É um tempo de posicionamento. É um tempo de posicionamento. Eva comeu do fruto primeiro, mas Deus perguntou para Adão. Então eu quero falar para os homens que estão aqui, que é necessário um reposicionamento no sacerdócio. Deus deseja trazer expansão para o casamento, assim como Ele trouxe para o casamento de Abraão e de Sara. A Bíblia nos diz que por fim, sabe o que acontece? Deus muda o nome de Abraão, mas Deus também muda o nome de Sara. Isso é incrível, porque Deus, quando muda a identidade de um homem, Ele também libera da mesma identidade sobre uma mulher. Agora Ele é pai de nações e ela é uma princesa. Ela já não é mais uma mulher estéril e ele também não é mais um homem seco, mas eles são constituídos como pai de numerosa nação. Isso é maravilhoso, isso é incrível. E Deus está concedendo esse poder aos casamentos aqui da terra. Por isso que Satanás, de todas as formas, de todas as maneiras, ele quer deturpar, ele quer fazer com que o casamento se torne algo descartável. Casou hoje, amanhã já não presta mais. Gasta-se horrores. A indústria hoje que mais faz dinheiro, uma das, eu não sei quantos sabem, mas é a indústria do casamento. Muitos se preparam para aquele dia, mas não se preparam para depois daquele dia. É incrível que quando a gente olha para os filmes, de Hollywood, depois lá, vocês já repararam
que vai até o fim ali no casamento e depois para. Nunca depois a gente vê a continuação. É assim também para os crentes que vê novela. Sempre acaba com o casamento. Nunca o depois. Isso porque o diabo quer doutrinar uma geração de que o importante é só aquele grande dia. Ele quer roubar a semente do cotidiano. Mas Deus nesses dias está nos restaurando. Ele está liberando uma voz de restauração para o casamento. Porque o mais honrado entre todos é o matrimônio. Curar o casamento é curar a sociedade. O segundo princípio, porque Deus quer restaurar os casamentos, é porque Ele deseja restaurar os papéis do homem e da mulher. Quando a queda foi instaurada, e com o avanço da iniquidade, houve uma inversão de valores. Eu não sei quantos percebem isso, mas a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, que Deus apresenta a mulher para Adão, e quando Ele apresenta aquela mulher, o primeiro poema nasce. Você sabia que o primeiro poeta foi Adão? Ele disse: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Carne da minha carne e osso dos meus ossos. O homem estava romântico. E a Bíblia diz algo incrível em Gênesis 2:25. E ambos viviam nus e não sentiam vergonha por isso. Isso fala de uma pureza em altíssimo grau. Isso fala de uma intimidade muito relevante que Deus deseja restaurar. E a Bíblia vai nos falar que o primeiro sintoma depois da queda, depois que Eva provou da fruta e Adão também, sabe qual foi o primeiro sintoma? Eles viram que estavam nus e sentiram vergonha por isso. E a Bíblia nos diz que eles correram. E aí Deus pergunta para o homem, novamente a gente vê Deus chamando o homem à responsa. Por que vocês correram de mim? Ah, Senhor, porque a gente estava nus. Quem te fez saber que você está nu? Qual é a voz que você está ouvindo? E aí o Senhor diz, aí Adão disse: a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. E desde lá foi instaurado uma guerra entre os sexos. Homem e mulher, sempre em lugar de multiplicação, entrou a divisão e a competição. E é tão incrível que com essa invenção de valores, com essa invenção por causa do pecado, muitas mulheres assumiram um sacerdócio espiritual, profissional, financeiro, em muitas casas. E os homens a cada dia estão sendo rebaixados. A gente tem escutado aí nesses últimos dias a respeito de juízo de Deus, não é assim? Mas eu quero dizer que o maior juízo de Deus sobre uma nação, sobre uma cidade, sabe qual que é? Eu não sou machista, nada disso, eu sou bíblico. A Bíblia nos diz lá em Isaías capítulo 3, que nos últimos dias, o Senhor iria tirar a voz do capitão, a voz do general, o Senhor iria tirar a voz do sacerdote. E ali você vai lendo, Isaías 3, é uma sentença de Deus. E ele fala que haveria uma mudança de valores, que Deus iria quebrar, ia colocar mulheres no poder. Eu acredito na graça de Deus para que mulheres governem. Mas o pior juízo de Deus é quando uma mulher governa sem cabeça. É como uma mulher governa sem autoridade de um homem. E isso na nossa nação, eu estou pregando e fazendo decretos proféticos aqui nesse altar nessa noite. Porque na nossa nação isso é muito forte. A Bíblia nos fala, a Bíblia não, a história do Brasil nos fala que a padroeira do Brasil é uma mulher, uma aparecida, que apareceu no fundo de um rio sem a cabeça. Eu não sei quantos já pararam para reparar isso. Isso fala de um principado que existe sobre o Brasil, de mulheres que querem se mover em governo, porém sem o cabeça. Mas Deus nesses dias deseja restaurar
o sacerdócio. Deus deseja quebrar esse princípio de Jezabel na nação. Deus deseja quebrar de todas as formas essa hierarquia demoníaca. Sabe o que eu acredito que foi o maior juízo de Deus sobre o Brasil? Foi quando Dilma Rousseff governou a nossa nação. Nada contra a nossa querida, né? Vamos abençoar a vida dela. Mas o maior juízo de Deus é quando uma mulher governa sem um cabeça. Nunca foi o desejo do coração de Deus que uma mulher se movesse sem um cabeça. E talvez você fale assim, ele é machista. Essa onda de feminismo. Mas nós precisamos mais do que nunca quebrar isso. Isso precisa começar da igreja. Nunca foi da vontade de Deus que existisse só irmãs do coque. Como eu amo essas mulheres de Deus de oração. Mas o Senhor quer restaurar o sacerdócio espiritual de homem. Homem precisa ser o primeiro a chorar. Homem precisa ser o primeiro a jejuar, a pagar o preço pela sua casa, a ler a palavra de Deus. A Bíblia vai nos falar no livro de Juízes, capítulo 4, que de novo Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E nesse tempo, a apostasia, a frieza espiritual estava tão grande, que foi levantada uma profetisa chamada Débora, uma mulher cheia do Espírito. A Bíblia diz que ela é mulher de Lapidote. E a Bíblia nos diz que ela ficava entre Betel e Ramá. Ela olhava para a casa dela e para a obra de Deus. E a Bíblia vai nos falar que o povo começou a clamar e Deus falou assim: eu vou entregar o rei Jabim na mão de vocês. E Débora, cheia do Espírito, ela chama um homem chamado Baraque. Não sei quantos vão lembrar dessa história. Mas a Bíblia nos diz que aquele homem se acovardou e disse: se você não for para a guerra comigo, eu não vou não. E por causa disso, ela falou assim: tudo bem, eu vou com você para a guerra. Só que eu quero te falar que a honra não será sua, mas a honra será de uma mulher. Porque todas as vezes que homens não se posicionam, Deus precisa levantar mulheres. Mas a vontade de Deus é restaurar o sacerdócio dos homens, para que ambos caminhamos juntos. A Bíblia nos fala que Jael, uma mulher dona de casa, estava lá nos afazeres dela. Eu imagino que Jael estava esquentando leite, porque quando o inimigo chegou lá na tenda, ele pediu água e o que ela deu? Leite. E quando ela deu leite, a Bíblia nos fala que aquele homem adormeceu, e ela cravou uma estaca na mente daquele homem, na cabeça, quebrando assim uma estrutura de pensamento sobre Israel. Deus nesses dias quer restaurar, irmãos, o sacerdócio. Nós temos como igreja vencido muitas guerras, sim, mas infelizmente muitos homens têm se recuado da batalha e têm deixado as mulheres irem para a frente da guerra. Mas chegou a hora do Brasil se posicionar, de sacerdotes espirituais se posicionarem, porque essa mensagem, o noivo vem, tem a ver com o sacerdote reposicionado. Quando eu me preparava para essa conferência, o Senhor me deu uma palavra. No livro de 2 Samuel, capítulo 10, a Bíblia vai nos falar que Davi assumiu o trono. E quando ele assumiu o trono, Davi, em uma dívida de gratidão, quis devolver honra a todos que no tempo da escassez dele não esteve com ele. E é incrível, porque tem um rei chamado Naás, e esse rei é o rei dos Amonitas. Ele tinha sido de grande valor para Davi. A Bíblia nos diz que ele tinha sido de grande valor para Davi. E Davi ficou sabendo que esse rei tinha morrido. Então Davi, numa dívida de gratidão, procurou servir, sabe quem? O filho dele, Hanum. Só que aquele filho, quando assumiu o trono, a soberba entrou no coração dele, e ele deu ouvidos a o conselho do reinado, e falou assim: olha, Davi está vindo aqui para espiar essa terra. Na verdade, ele não está querendo nada de bem com vocês, não. Ele está querendo que
vocês espiar a terra para tomar posse. E Davi mandou mensageiros de paz. A Bíblia nos fala que mensageiros de paz foram consolar aqueles homens. Mas aquele rei, tomado por raiva, tomado por inveja, tomado por despeito, a Bíblia vai nos falar que ele raspou as barbas daqueles homens, de mensageiros de paz. Ele rasgou a roupa daqueles homens e deixou as nádegas de fora. E a Bíblia nos diz que eles se sentiram tão humilhados por causa disso, e que eles voltaram e foram até Jericó e mandaram uma mensagem para Davi que tinham sido humilhados, porque a barba deles tinha sido raspada. É tão incrível que eles frisam isso: as nossas barbas foram raspadas e foram arrancadas. E o Senhor me disse: Janilson, barba na Bíblia fala de sacerdócio, fala de autoridade. E o Senhor me disse assim: Janilson, nos últimos anos, nessa nação e em todo o mundo, muitos homens têm tido a sua desonra descoberta, as barbas raspadas. E é tão incrível que Davi fala algo incrível. Quando aqueles homens estão ali humilhados em Jericó, sem barba, sabe o que Davi fala? Fiquem aí e esperem a barba crescer de novo. E sabe qual que é o recado de Deus para os homens dessa nação? Esperem, porque eu estou fazendo a barba crescer de novo. Eu não sei quantos repararam, porque, como eu disse, tudo que existe no mundo espiritual, no reino de Deus, existe aqui na terra. São coisas paralelas aqui na terra. Se levantou nos últimos 3 anos um movimento no Brasil muito forte, que é a barbearia. Eu não sei quantos repararam isso. Veio um novo conceito. É aquele negocinho, é pólen, né? Eu acho que não sei o nome. Fica rodando lá. E os homens mais do que nunca querem cuidar da barba, não é assim? Isso tudo aponta para uma realidade espiritual. Deus está restaurando as barbas dos sacerdotes dessa nação. Deus está restaurando a posição sacerdotal de homens. E é tão incrível que o óleo só desce sobre a barba de Arão. Nós estávamos ali agora em intercessão antes que a conferência começasse. E o Espírito nos trouxe uma direção de pegar o pastor Gleison, representando todos os sacerdotes, e ungir a barba dele, declarando que o óleo vai escorrer sobre as barbas dos homens dessa nação. Deus deseja restaurar o sacerdócio dos homens. Deus deseja mais do que nunca restaurar a posição de homens de guerra, de oração. Porque os homens de guerra daqui dessa terra precisam refletir o maior general de guerra que está por vir. O nosso Jesus, ele tem barba, amém? A Bíblia nos diz lá em Isaías 53, Isaías 50, que a barba dele foi arrancada. Ou seja, Satanás também tentou contra a identidade máscula de Jesus. Ele tentou querendo colocar fracasso, mas o nosso Jesus venceu. E ele vem, o noivo vem para restaurar e para reposicionar uma noiva ao lado dele. E por isso ele está restaurando os homens dessa nação. O terceiro motivo que a gente deseja restaurar a mensagem do casamento é denunciar a ideologia de gênero e estabelecer a ideologia de Gênesis. O diabo veio com esse papo aí da ideologia de gênero, mas o céu fala a ideologia de Gênesis. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Sabe por que Satanás quer estabelecer a ideologia de gênero? Porque ele quer nos fazer desacreditar que o casamento entre nós com Jesus não vai acontecer. Não existe noivo com noivo. Não existe noiva com noiva. Mas existe um noivo que vai buscar uma noiva lavada, purificada, remida. Satanás nos últimos anos ganhou muito espaço tentando estabelecer, tentando nos fazer engolir que nós temos que encarar a ideologia de gênero, que está tudo normal. Mas não, chegou a hora de nós como igreja nos levantarmos e dizermos: Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Essa é a ideologia de Gênesis. No princípio não foi assim.
Com Deus não tem meio termo, com Deus não tem conversa. Nós precisamos mais do que nunca estabelecer esse padrão, denunciarmos a ideologia de gênero e estabelecer a ideologia de gênero. O quarto princípio, porque Deus deseja reconciliar, trazer reconciliação, né, aos casamentos, restauração, a reconciliação, o plano original. Como eu disse, a guerra dos sexos foi estabelecida ali na queda. O homem começou a culpar a mulher foi lá que começou essa choramingana aí toda. Mas é tão incrível que a Bíblia nos diz no livro de Romanos que o primeiro Adão falhou, mas que veio um segundo Adão, o noivo perfeito, e ele veio, sabe para quê? Para reconciliar nossas vidas com o Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 10, existe um princípio incrível. A Bíblia vai nos falar de que Deus ele veio salvar e resgatar tudo que estava perdido, não é mesmo? Quando a gente olha para essa palavra, a gente pensa assim: Jesus veio salvar o perdido. E realmente ele veio salvar o perdido. Mas a Bíblia diz que ele veio resgatar e restaurar tudo que estava perdido. E o casamento foi perdido com a queda. O plano de Deus nunca foi que o homem e a mulher vivessem em pé de guerra, mas foi que eles vivessem juntos por um propósito, para trazer o reino de Deus aqui na terra. O plano de Deus sempre foi esse. Então Jesus, quando ele veio restaurar também o casamento. Ele não veio só restaurar o homem perdido, ele veio restaurar a mensagem do casamento. E na semana passada, enquanto eu meditava nas Escrituras, o Espírito Santo me trouxe uma palavra muito forte, que está em Marcos capítulo 10. A Bíblia nos diz que, levantando-se Jesus, foi para os territórios da Judéia. E lá, os fariseus se aproximaram dele. E quando eles se aproximaram de Jesus, perguntaram: como é que vai ser? Moisés liberou o divórcio, e você? O que você fala? E aí, a Bíblia vai nos falar que Jesus se levantou e foi ali para os territórios da Judéia. Sabe por que os territórios da Judéia? O Espírito Santo começou a falar comigo. Na Judéia, quem era rei era Herodes. E Herodes, a esposa dele, estava em adultério com o próprio irmão. Ou seja, se o rei vivia em adultério, todo o povo estaria em adultério. Porque assim como é o líder, assim também é o povo. Então Jesus se levantou e ele apregoou a mensagem do casamento, sabe aonde? Nos territórios da Judéia, aonde o divórcio, aonde o adultério predominava. O Espírito Santo me disse isso, eu fiquei: Pri, Deus me deu uma palavra, Deus falou isso, eu fiquei doido. E aí ela falou assim: Deus deve ter te dado mesmo uma palavra, porque você saiu desse jeito. E o Senhor me disse dessa forma. Eu não sei quantos sabem, mas o índice de divórcio também em Contagem é muito alto. Por isso, a mensagem de cura do casamento precisa começar aqui. Jesus novamente está derrubando a mesa e se levantando através de nós, dessa igreja, e dizendo que acabou o tempo do divórcio, acabou o tempo do adultério. É tempo de restaurar os casamentos, porque os casamentos daqui da terra apontam para o casamento que vai ter no céu. E por fim, Deus deseja restaurar o casamento aqui da terra, porque os casamentos daqui da terra apontam para o casamento do céu. Efésios capítulo 5, versículo 32 fala assim: grande é este mistério, porém refiro-me a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério. Gente, isso é incrível. Os casamentos daqui da terra apontam para o casamento do céu. Eu não sei quantos repararam isso,
Mas todas as vezes que Deus quis falar para o seu povo, para uma nação, para Israel, Ele pegava um profeta e Ele usava a vida sentimental desse profeta para falar para o povo. Ele pegou Jeremias, e Jeremias, pensa no menino que queria casar, era Jeremias. Mas aí ele era profeta e Deus falou assim: você vai ficar solitário. Você vai ficar solitário, sabe por quê? Porque a nação vai ficar solitária. A nação vai ficar solitária. Deus usou a vida sentimental de Jeremias para profetizar o que a nação aconteceria. Depois, Deus pega Ezequiel, um profeta de Deus, estava casado. Só que a Bíblia nos fala que Deus tirou a delícia dos olhos dele. E Ezequiel ficou viúvo, profetizando que assim também a nação sofreria um luto. Profeta Oséias, o povo estava cada dia mais longe de Deus. Mas aí sabe o que acontece? Deus pega um profeta chamado Oséias e manda ele amar uma prostituta e ir atrás dessa prostituta, porque isso profetizava que Deus, mesmo que Israel se sujava com as suas prostituições, Deus amava Israel. E ele ia lá, casava com a prostituta ia embora. Mas a vida dele encarnava a mensagem. E o Senhor me disse: Janilson, chegou a hora dos casamentos dentro da igreja encarnarem a mensagem de que o noivo vem. O noivo vem. Por isso que nós temos que viver casamento relevante aqui na terra. Não é só para você ser feliz e pronto. Não é isso. O casamento precisa ser restaurado aqui na terra, porque isso profetiza uma realidade espiritual do céu. Chegou a hora de nós, como igreja, encarnarmos a mensagem de pureza sexual. Chegou a hora de ser restaurado o padrão de virgindade. O padrão de Deus continua sendo virgindade. Deus não mudou. Nós mudamos, mas Deus não. Eu tenho visto em muitos lugares que a gente vai ministrar, quando a gente toca em alguns assuntos de sexualidade e pureza, até resistência de muitos pastores, porque parece que a gente está falando o que ninguém quer ouvir. Mas é necessário que a mensagem de pureza seja restaurada. Talvez você chegou aqui pensando em divorciar, talvez você que me escuta está pensando em divorciar, ou talvez você jovem não consegue viver mais uma vida santa. Mas chegou a hora de nós restaurarmos essa mensagem do casamento. Chegou a hora de nós vivermos um casamento relevante aqui na terra, para que isso fale acerca dos céus. Porque assim como é homem e mulher, assim é Cristo e a igreja. E por fim, gente, eu quero finalizar essa palavra dizendo que no dia 28 de março do ano passado, a Priscila, por causa de trabalho, ela precisou fazer uma viagem e eu não consegui acompanhar ela. E na época eu fiquei muito triste, porque a gente sempre está junto e tal, e eu não consegui acompanhar ela nessa viagem. E aí eu lembro que eu fiquei bem triste. Eu combinei com os meus pais que eu iria para a casa deles, mas acabou não dando. E aí depois disso eu combinei com alguns meninos, né, alguns amigos, o Lucas, o Lelis. A gente combinou deles irem lá para casa, para a gente ter um tempo de oração. E eu sei que estava tudo combinado, e na última hora os meninos falaram assim: não vai dar para ir, e começou a desmarcar, e eu tentando remarcar: não gente, vem e tal, porque é tão ruim ficar sozinho, né? E acabou não dando certo. E no último dia, quando eu estava sozinho ali em casa, a voz do Senhor me disse assim: eu não permiti que você fosse para Matozinhos, e nem permiti que ninguém viesse até aqui, porque eu quero falar com você. E eu fui para o quarto, desliguei a televisão, desliguei o WhatsApp, fui para o quarto e caí prostrado. E o Senhor me disse algo maravilhoso. No livro de Jeremias, por 3 vezes, a Bíblia nos fala em Jeremias capítulo 7, em Jeremias capítulo 16 e Jeremias capítulo 25, que Deus traria juízo sobre Israel e Judá, e que viriam dias em que a voz do noivo e a voz da noiva
seria arrancada da nação. Por 3 vezes, Jeremias profetiza a mesma sentença, que a voz do noivo e a voz da noiva seria arrancada. E o Senhor me disse assim: Janilson, a noiva nada mais é do que a expressão do noivo. Porque o noivo se calou, não se pôde ouvir mais a expressão da noiva. Aí o Senhor me disse a respeito da nação. Ele me disse assim: por muitos anos, no Brasil, a voz do noivo, que sou eu, foi calada. O noivo não suporta o pecado. E todas as vezes que a gente peca, o noivo se cala. O noivo se emudece. E sabe o que acontece? Porque a noiva é uma expressão do noivo, a noiva também se cala. Por muitos anos no Brasil, o noivo se calou, ficou calado, no sentido de que a gente não via mais manifestações poderosas de Deus. A gente não via mais cura, batismo com o Espírito Santo com tanta intensidade como a gente viu antes. E a igreja, a noiva ficou calada por causa disso. Mas algo acontece maravilhoso. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 fala, né? Os pentecostais amam: clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E continua o texto. E no versículo 10, Deus vai falar algo incrível para Jeremias. Primeiro, Deus dá uma sentença por 3 vezes que o noivo e a noiva se calariam. Mas agora Ele manda Jeremias profetizar. Mas eis que vem dias, diz o Senhor, em que restaurarei a voz de alegria do noivo e a voz de alegria da noiva. E o Senhor me disse: Janilson, vocês em 2020 vão entrar como nação em uma janela, em um portal, onde a voz do noivo será restaurada e a voz da noiva. E eu tenho escutado por diversas partes a mesma palavra, de que um avivamento está rompendo, de que Deus está fazendo algo. E eu quero dizer nessa noite que a voz do noivo começou a falar novamente. E por causa disso, a noiva começou a falar também. O noivo começou a falar e por causa disso, a noiva começou a ter expressão. Talvez você chegou aqui calado, talvez você chegou aqui oprimido, mas eu quero te falar que Deus está restaurando a voz do noivo e a voz da noiva. E não é qualquer voz. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, que é uma voz de alegria. Chegou o tempo da noiva, da igreja brasileira, se levantar e dançar sobre a desonra. Chegou a hora da igreja brasileira, se levantar e dançar sobre o pecado, dançar sobre a imoralidade sexual. Eu acredito, enquanto a gente estava se preparando para essa conferência, Deus nos deu uma palavra. Uma irmã teve um sonho, em que a gente estava ministrando essa conferência para um lugar, e tinha muitas pessoas, e havia uma atmosfera de glória, e era nos dias de carnaval, e que o carnaval havia falido na nação, por causa do que Deus estava fazendo. E eu tomei posse desse sonho, e aquilo foi um sinalizador de que a gente precisa continuar batendo no mês de fevereiro, porque nós acreditamos que esse espírito de imoralidade sexual, que nunca mais a desonra, o carnaval, em nome de Jesus não será mais, sabe, a honra do nosso Brasil. Eu acredito que o Senhor está restaurando casamentos, está elevando a mensagem do casamento, Ele está elevando a mensagem de que o noivo vem, Ele está restaurando sacerdotes. E quando um sacerdote é restaurado, a sua esposa também é restaurada. A voz do noivo está voltando a falar. E talvez você chegou aqui sujo, se sentindo tão pequeno, tão indigno. Mas eu quero te falar nessa noite, eu tenho uma boa notícia. A voz do noivo vai voltar. A voz do noivo está voltando. Você pode ouvir ele dizendo: vem, amada minha. Você que anda pela fenda das rochas, vem, amada minha. Chegou a hora de cantar. O inverno já passou. Não se esconda, não se esconda, não se esconda. O Senhor está dizendo para a igreja brasileira: não se esconda, o tempo do inverno passou. É chegada a hora da alegria.
Eu quero convidar você que talvez chegou aqui oprimido, triste, pela sua vida sentimental ou por qualquer outra área da sua vida. Ou talvez você precisa de um toque de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero chamar aqui a missionária Neuzinha, a minha mãe espiritual, uma mulher que Deus tem usado para gerar os sonhos dele na nossa vida. Eu quero te convidar. É difícil vir um primeiro, mas sempre que vem o primeiro, vem outros. Deus deseja restaurar a voz do noivo e a voz da noiva. Ele está restaurando. Tem uma canção de amor sobre o Brasil. Eu não sei quantos conseguem perceber, mas que nesse virado do mês de fevereiro, algo começou a acontecer sobre a nação. E a voz do noivo e a voz da noiva está falando. Ele vem. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Jesus está aqui. Aleluias. Glória a Deus. Rabaço de cantarabriachai. Cantarabaço de cantarabria. Quero convidar os intercessores aqui, ó. Vem aqui, adote a alma aqui, as almas aqui, ó. Pega uma alma aqui, ó. Comece você que ainda está aí, ó. E sabe que o Espírito Santo está falando com você. E sabe, assim, igreja, que hoje, de uma forma especial, o Senhor trará a cura para a tua alma. Labaço de cantarabria súbia. Pode refletir aí mesmo, pode pensar aí, porque eu sei que ainda tem pessoas aí sentadas que precisam levar esta chave hoje aqui. Eu sei que não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque se estava bom vai ficar melhor, se estava ruim vai ter que ficar bom. Casamentos nessa noite estão sendo restaurados. Eu estava ali, ó, bem no cantinho. Papai me falava desta maneira, que tem pessoas neste lugar que tem vivido vida de aparência. Labaçou de cantarápria. Não é nenhuma surpresa, né? Mas eu quero dizer para você que a unção vai ser tão renovadora, ela está tão renovada, que tu vai viver momentos casados de lua de mel. Alabaçou de cantarápria. Porque está refletindo, trazendo assim, ó, no reino espiritual, já foi gerado, e tu vai voltar a sentir aquela unção do princípio. Sabe por quê? A noiva de Cristo, o noivo está presente. Quando o noivo está presente, algo acontece, a situação é de namoro. Aleluias. Não é emoção não, igreja. Você pode vir porque eu vejo Deus hoje entrando de uma forma especial. Mesmo se quiser ficar sentado não tem problema, mas aqui, ó, eu quero dizer para você que o papai já disse assim, ó, que está passando um corredor de fogo neste lugar. Ravaço de cantarábrias. Meu Deus, saiu o teu povo. Jesus, olha aí o teu povo. Espírito Santo, rianda lamassúrias. O Senhor que conhece, sonda, Pai, mente, alma, corpo, coração neste lugar. Pai, a tua palavra foi ministrada, que vai haver uma restauração de sacerdócio, Pai, nos lares e nas igrejas, meu Pai. E nós queremos
Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa restauração comece, ó Deus, por nossas vidas. A vida, meu Deus querido, teu povo. Olha aí, Senhor, Deus, esse teu filho, essa tua filha, Pai, que precisa aí, meu Deus, dessa restauração. Deus, eu sei que não é, meu Pai, Deus, eu sei que não é emoção, não. Eu sei que o Senhor está trazendo dos céus, ó Deus, aleluia, para aquele que crê, Senhor, até mesmo, ó Deus querido, para uma vida ministerial mais desenvolvida. Rabas, recanta, lavaço decanta, ramanaço decanta, rápria. Deus, o adversário tem levantado contra, Pai, a vida espiritual, tem tentado destruir, meu Pai, para que as pessoas, para que o povo fique desacreditado. Mas em nome de Jesus, aí se encontra, Pai, um povo